Boa tarde a todos. Hoje é dia 30 de julho de 2019. Queria agradecer aí o apoio do Palhaço Cristão em divulgar o meu canal. Como ele falou, né, nós temos conversado bastante do ponto de vista dele. Ele era pastor, ele estava em cima, e eu era membro e evangelista e eu estava embaixo. Então, visões diferentes, porém a essência que nos libertou é a mesma. Então, a gente conversando, eu comentei com ele, né? Porque eu tenho visto muitos colegas, por conta das redes sociais, pessoas que muitas vezes curtem alguma coisa que eu escrevi, algum vídeo que eu tenha compartilhado no meu Facebook. Então, pessoas que ainda dentro da instituição curtem, mas me parece que elas muitas vezes não se deram o trabalho de ler, ou se leram não entenderam o que eu estava falando. E aí pessoas ainda que me procuram através das redes sociais e falam que entendeu, saem da instituição universal, começam a falar mal da instituição universal, e aí basta um convite de um grupo, seja grupo de resgate, grupo jovem, seja um grupo de obreiros que vão até a casa dessa pessoa e trazem ela novamente para a instituição, e ela acredita que o diabo que fez tudo isso, ou seja, ela não assume a responsabilidade da sua fala, dos seus atos, e ainda esses grupos de resgate da instituição universal que vão até as suas casas ainda conseguem convencê-la de que tudo que ela falou ou saiu de lá tem a ver com a obra do diabo, que seja o diabo causador. Então, para minha surpresa, pessoas que saem falando mal, depois voltam para a instituição e de repente começam a falar: aqui é minha casa, de onde eu nunca deveria ter saído, aqui é meu lugar, e aí começam a querer falar de Deus, ou seja, elas nem tiveram um encontro genuíno e verdadeiro. Primeiro que quando se tem um encontro genuíno e verdadeiro dentro dessas igrejas que pregam as heresias, quando se é verdadeiro, a primeira coisa que você faz é sair. Você não aguenta ficar nesse lugar. É impossível ficar neste lugar. Primeiro, que o ensino desses lugares, eles colocam o ser humano no centro da mensagem, colocam o ser humano como importante. Imagina, tem aquele ditado, né? Tá se sentindo a última bolacha do pacote. Se você já ouviu isso, é mais ou menos isso que essas igrejas que pregam heresias fazem. Elas colocam o ser humano como a última bolacha do pacote de Deus, ou seja, somos tão importantes para Deus que Deus, para não nos perder, Ele nos dá tudo. Então, tudo que eu peço em nome de Jesus, porque Deus tem medo de me perder, nas entrelinhas é mais ou menos isso, tá? Porque Deus tem medo de me perder, Ele me dá tudo. Então basta eu manifestar a fé, basta eu cumprir com propósitos, basta eu fazer um sacrifício monetário. E note, além do sacrifício monetário, para a coisa funcionar e ser perfeita, eu tenho que obedecer e não errar. Então note que se acontece algo de bom, não tem a ver com o sacrifício monetário ou os altos valores que foi colocado no envelope. Tem a ver que, por conta das coisas caminharem juntas, tanto a sua obediência cega àquele sacrifício, Deus ainda é misericordioso e ainda faz a coisa acontecer, mas não tem a ver com a ação em si daquilo que você fez. Tem a ver com que Deus é bom e Ele faz se Ele quer. Porque algumas pessoas conquistam, outras não. Porque essas pessoas, umas são mais especiais para Deus e outras não. Não, tem a ver com a misericórdia de Deus.
E eu vou fazer um paralelo aqui ainda. Eu estou dizendo aqui que Deus ainda abençoa por conta da misericórdia e da graça dele. Mas na maioria das vezes não tem a ver com Deus. Na maioria das vezes não é Deus, mas o próprio mal para segurar essa pessoa, para envolver essa pessoa de tal forma que ela acredite que ela está servindo a Deus, quando na verdade ela está servindo sim ao Deus desse mundo. Então, para essas pessoas que saem da instituição e retornam, primeiro que elas deram ouvidos a pessoas que muito provavelmente não são pessoas nascidas de Deus. São pessoas que têm opiniões fortes, convicções, que não tiveram uma experiência com Deus, muitas vezes nem da igreja são, e elas apontam determinados erros da instituição. Muitas vezes ela se convenceu do erro da instituição por conta de vídeos de pessoas que saíram da instituição falando dos bastidores, mas de uma forma a denegrir a imagem dos líderes de uma forma humana. Então, eu aponto o erro do fulano pelo que ele fez de errado, quando na realidade o que nós deveríamos fazer, eu digo nós que saímos, que fomos, nós que tivemos a graça, nós que tivemos a graça do nosso Senhor Jesus revelada a nós deveríamos focar no ensino que é errado, no ensino que é praticado, nas coisas que são feitas dentro da instituição, que não tem a ver com o verdadeiro evangelho. Isso aqui, com a palavra de Deus, com o Santo Evangelho. Eu queria falar sobre uma coisa, uma passagem que está no livro de João, 1 João 3, no verso... 1 João 4, no versículo 1, diz o seguinte: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. João, ele estava, na primeira epístola de João, ele estava combatendo os falsos mestres, os falsos doutores da lei, que havia, por exemplo, aqui ele está falando, não creiais em todo espírito, porque já muitos falsos profetas, nisto conhecereis eles, o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, na instituição universal, nunca vai se negar o que o Senhor Jesus é. Até porque ficaria muito na cara. Mas você precisa entender uma coisa. João estava combatendo um grupo de doutores. Vamos colocar na linguagem de hoje? João estava combatendo umas falsas denominações, pastores, que diziam que era impossível Deus manifestar na terra em espírito e habitar um corpo humano. Era impossível. Eles estavam dizendo isso, que era impossível que Deus se manifestasse em espírito e habitasse no corpo humano. Por isso que ele estava dizendo, todo aquele que nega e todo espírito que não... É isso aqui mesmo, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Por que João está falando isso? Porque havia um grupo de pessoas que ensinavam que era impossível que Deus viesse habitar um corpo humano, como ele o fez. Então, de certa forma, nas entrelinhas, eles não estavam negando a Cristo ou ao Senhor Jesus, mas tinha esse falso ensino, que são essas heresias que tiravam essa plenitude do Senhor Jesus.
Porque eles acreditavam que o corpo, a matéria, era mal e o espírito era bom. E pelo espírito ser bom, não poderia habitar a matéria que é mal. Só que João disse não. Quem nega isso não é de Deus. Quem nega isso é anticristo, é falso. São pequenos falsos cristos ou anticristos. Então, hoje, o que a gente vê? Nós não vemos essa situação dentro da igreja atual, mas nós vemos ensinos que nos afastam, ou não é nem a questão do afastar, mas nós vemos ensino que colocam o homem no centro e, ao se colocar o homem no centro, ele se coloca igual a Deus. Porque quando nós cumprimos com os ritos da instituição, quando nós cumprimos com os ensinos da instituição, seja ela qual for, aqui eu estou falando da universal, quando nós cumprimos com os propósitos, com os votos, com os dias da semana, as campanhas, quando nós subimos ao altar para sacrificar, nós nos colocamos igualmente ao Senhor Jesus, ou seja, nós colocamos Deus na parede e exigimos dele as suas bênçãos. Aqui, o ensino, nessa passagem de 1 João, diz que haviam falsos mestres que negavam isso, que pregavam o contrário disso, que era impossível o Espírito de Deus habitar num corpo humano. João falou não, esses são falsos, cuidado com eles. Só que hoje, no nosso tempo, a gente é levado a achar que a gente é mais do que é. Nós somos miseráveis pecadores, que somos salvos pela graça, pelo amor e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, onde nós não podemos contribuir com a nossa salvação em nada. Ele nos deu porque Ele é bom. Ele nos deu porque Ele nos amou, porque Ele escolheu nos amar. Nós não podemos fazer nada para contribuir com a nossa salvação se não crer no perfeito sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A única coisa que nós precisamos fazer para ser salvos é reconhecer que somos pecadores, que somos depravados, que nós não merecemos a salvação e porque Ele, naquela cruz, morreu pelos nossos pecados, nos religou a Deus. E aqui nós temos a salvação pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Ah, mas eu não faço sacrifício para a salvação. Eu faço sacrifício para ter uma vida abençoada. Heresia. Sabe por que heresia? Porque se o fazer sacrifício gerasse riqueza para todo mundo, vamos falar do Brasil, que é um país que aumentou consideravelmente o número de evangélicos. Se todos cumprissem com votos, sacrifícios, ou propósitos, ou campanhas, e cumprissem, todos seriam ricos. Todos seriam ricos. Por quê? Porque era só cumprir com algo. E as promessas de Deus vai além do que eu faço, mas tem a ver com o que eu sou. O que eu sou diante de Deus. Quando Deus olha do alto para mim, o que Ele vê em mim? Ele não vê o que eu faço, Ele vê o que eu sou. Ele enxerga o meu coração, Ele enxerga as intenções do meu coração. E se as intenções do meu coração não são boas, e se no meu coração ainda existe pecado, mesmo que não materializado, mas se existe o pecado ou o desejo da prática do pecado, Ele não vai me abençoar, mesmo eu cumprindo com os rituais humanos, mesmo eu cumprindo com essas heresias de homens, com esses ensinos de homens. Por quê? Porque Ele sonda e esquadrinha o meu coração. Então não é o que eu faço, mas é o que eu sou diante dEle. É o que eu sou com relação àquilo que eu ofereço ao meu irmão, ao meu próximo.
Quando eu tenho, vou tirar o óculos porque bate reflexo. Quando eu tenho e compartilho com meu irmão, eu estou amando. Ali eu tenho o Espírito de Deus em mim. Por quê? Eu não estou preocupado em levar o meu irmão para manifestar a fé ou aprender a fé para ele conquistar. Mas eu estou compartilhando do que eu tenho para com meu irmão, porque foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele falou: novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Nós agora temos um padrão. Nós não tínhamos um padrão. A lei dizia amar a Deus em primeiro lugar e o próximo como a nós mesmos. A gente tem que amar o nosso próximo. Só que Jesus mostrou isso na prática. A lei dizia para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Agora Jesus disse: novo mandamento vou dar para vocês, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Na prática isso, amar tem a ver com abrir mão. E a maioria dos ensinos e dentro da instituição diz o seguinte: você vai vencer, você tem que vencer. Então se você está saindo da instituição porque você não conquistou, se você está saindo da instituição porque você não viu essas bênçãos na sua vida, você daqui a pouco vai estar numa outra que vai estar, de certa forma, sutilmente, te vendendo a mesma coisa. Então você saiu de um lugar, trocou 6 por meia dúzia. Quando você tem que entender que as heresias é tudo aquilo que é colocado, que é diluído da palavra de Deus, quando a gente não precisa mais fazer determinadas coisas e eles insistem que a gente tem que fazer, que a gente tem que cumprir a lei. Ou seja, nós não conseguimos cumprir a lei, nós não conseguimos. Jesus, por isso Jesus veio, porque ele cumpriu toda a lei, ele não aboliu, mas ele cumpriu, e ele ressignificou nos evangelhos, na graça. É isso que você precisa entender, que o amor de Deus, ele não nos ama porque nós merecemos, nós não merecemos. Ele não me dá a salvação, que é a dádiva da salvação, porque eu mereço. Ele me dá porque ele é misericordioso. Porque ele é misericordioso. Não é porque eu mereço ou porque eu fiz por merecer, mas porque ele é misericordioso. Deixa eu olhar quanto tempo tem de vídeo para não... 17 minutos. Vou tentar encerrar antes dos 25. Então, a minha salvação não se dá pelo que eu faço, mas pelo que ele fez. Quando eu me sujeito em obediência à palavra dele, quando eu passo a fugir do pecado, quando eu amo o meu próximo, quando eu divido o pouco que eu tenho com o meu próximo, ali eu estou amando a Deus. Novo mandamento vos dou, novo mandamento eu dou para vocês, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Olha só o que Jesus fez. Eu estava com vocês e eu mostrei para vocês como se deve amar. Agora vocês têm um modelo, vocês não podem dizer que vocês não sabem como amar, porque eu amei a vocês. Foi assim com Zaqueu, quando Jesus foi até a casa dele. Foi assim com a mulher que foi pega em flagrante adultério. Mulher, cadê os seus acusadores? Nem eu te acuso. Sabe o que Jesus fez? Além de perdoar ela, além de dar nova vida e novo sentido de vida a ela, ele colocou em risco a vida dele, porque ali ele poderia ter morrido. Mas Jesus falou: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado era para aqueles dois que trouxeram. Os demais, certamente todos ali tinham pecado, mas a ocasião, quem deveria tirar a primeira pedra era aqueles que pegaram. Então Jesus, ele falou para aqueles, e eles falaram: peraí, opa, agora o buraco é mais embaixo. Os falsos profetas, que está aqui no 1 João 4:1, João estava combatendo as heresias daquela época. Note, naquela época já tinha heresias. Eu marquei uma coisa aqui, está aqui no meu caderno. Falsos profetas na ocasião pregavam que era impossível Deus habitar em um corpo humano.
A heresia era um precursor do gnosticismo. Para você, vá atrás e procure entender o porquê que João estava falando. Então, aqui João fala uma coisa que parece assim, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Na Universal, se confessa Jesus, mas também coloca o homem no mesmo tamanho de Jesus. O ensino é errado. O fato deles usarem o dinheiro para comprar coisas, empresas, e criar um império político, econômico, se o maior problema fosse esse, não teria problema. Mas, além de eles se autoalimentarem desse sistema corrupto e sujo, se autoalimentar e gerar pessoas egoístas e avarentas, eles ainda negam a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o grande problema não é somente a questão material financeira, mas é todo o ensino. Então, se você saiu por conta de denúncias que visam apontar o erro do homem, saiba que mesmo nas igrejas tradicionais e sérias, se você for buscar no homem, você vai encontrar erro. Mas você tem que entender que aonde tem homem tem falha, mas o homem tem que pregar a palavra de Deus e o santo evangelho, sem diluí-lo, sem acrescentar nada, a palavra pelo que ela é. Que Deus abençoe você. Vou tentar fazer outro vídeo nessa mesma levada. Agradecer a todos os novos inscritos do canal e agradecer também ao Palhaço Cristão por essa força que ele tem me dado na divulgação do meu canal. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima.